Olá. E se a gente dissesse que, apesar de todas as idas e vindas nos tribunais, a famosa revisão da vida toda, sabe, para as aposentadorias, talvez ainda tenha um fôlego? Olha, é uma possibilidade. Os materiais que a gente analisou hoje, eles apontam para um caminho diferente, assim, que corre por fora do Supremo Tribunal Federal. Interessante. É. O nó da questão, né, tá naquela regra de cálculo de aposentadoria que criaram lá em 1999 com a Lei 9.876. Aquela do fator previdenciário. Essa mesma. Ela instituiu o fator que podia reduzir o benefício para quem se aposentava mais cedo e o ponto crucial, para quem já contribuía antes de novembro de 99, ela mandou usar só as contribuições feitas depois de julho de 1994. Exatamente. E o resultado prático disso, para muita gente, nossa, foi um benefício bem menor do que seria o justo, né? Porque anos de contribuição, às vezes, Anos importantes. justamente os de salários mais altos ficaram completamente fora dessa conta. Exato. A esperança do pessoal era conseguir na justiça o direito de escolher, né? Escolher a regra que fosse mais vantajosa, incluindo todo o histórico de contribuição. Sim, e essa tese chegou a ter uma vitória importante lá no STF, no Supremo, em 2022, certo? Certo, teve sim. Mas como os documentos que a gente viu apontam, a situação se complicou depois. Aconteceram várias reviravoltas e o tema meio que voltou a estaca zero no tribunal. É, parece que entraram em discussões sobre impacto fiscal e algumas fontes falam até de interferências políticas, né? Pois é. É um cenário complexo lá no judiciário. E é justamente aí que entra essa alternativa que a gente está olhando hoje. Um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Precisamente. É o projeto de lei 1460 de 2023, a autoria é do senador Paulo Paim. Certo. E o que chama atenção nesse projeto, assim, segundo a análise dos nossos materiais, é a proposta dele de transformar essa escolha, sabe, entre a regra de transição de 99 e a regra que considera a vida toda de contribuição, transformar isso num direito administrativo. Administrativo e o que isso significa, assim, na prática, quer dizer, tornaria mais fácil, tiraria a necessidade da briga judicial. Exatamente essa é a ideia central do projeto. Se esse PL for aprovado, qualquer aposentado que se encaixe nos critérios poderia pedir a revisão direto no INSS, sabe, no Instituto Nacional do Seguro Social. Direto no balcão do INSS? Isso, sem precisar entrar com uma ação na justiça e, claro, sem precisar contratar um advogado para isso. Seria tipo uma forma de democratizar o acesso a essa correção, entende? Entendo. Parece uma mudança bem grande, né? Sair de uma disputa judicial que é sempre complexa, incerta, para um procedimento mais direto lá no INSS. É uma mudança de paradigma, assim. Mas por que isso seria mais justo na visão do projeto? Afinal, a lei de 99 não estava valendo. Então, a questão que se levanta é que a própria Lei de 99, ela previa uma regra permanente que considerava todo o período contributivo. A regra de transição, essa que só pega depois de julho de 94, ela deveria ser aplicada só se fosse mais vantajosa para o segurado. Ah, então a regra de transição era para ser uma opção, não uma imposição. Exatamente. O que aconteceu na prática foi que impuseram a regra de transição para todo mundo, mesmo quando ela prejudicava a pessoa, diminuir o valor da aposentadoria. O projeto busca, então, restaurar esse direito de opção pela regra mais favorável, respeitando todas as contribuições que a pessoa fez. Entendi, faz sentido. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? E o dinheiro? Como é que o projeto lida com o pagamento dos valores retroativos? Porque esse costuma ser o grande argumento contra o impacto fiscal. Com certeza, é um ponto muito sensível. A análise que a gente fez dos documentos indica que o próprio texto do PL 1460 já tenta lidar com isso. Ele inclui uma proposta para mitigar esse impacto, né? E como seria? A ideia é que o pagamento dos valores atrasados seja feito de forma parcelada. Isso é apresentado como uma maneira de dar viabilidade orçamentária para a medida, sabe? Tentando, assim, neutralizar as resistências que vêm por causa do custo fiscal. Ah, interessante. Então a estratégia seria garantir o direito na lei, deixar claro e já prever um jeito de pagar que não quebre o caixa público de uma vez só. Isso. Desloca bem o foco do judiciário para o legislativo, né? Totalmente.
Sim, porque o caminho legislativo surge como uma alternativa que pode ser mais estável, sabe? Diante dessa instabilidade toda, dos reveses que a gente viu lá no STF, se a lei for aprovada, ela cria um direito claro que o próprio INSS aplicaria administrativamente. Não dependeria mais de interpretações judiciais futuras, que a gente sabe que podem mudar. Isso nos leva a um ponto crucial que os materiais destacam bastante. Nada disso vai acontecer sozinho, né? A aprovação de um projeto como esse depende muito de... Mobilização. As fontes são bem claras quanto a isso. A tramitação e, principalmente, a eventual aprovação do PL 1460 dependem muito da pressão da sociedade civil. Dos próprios aposentados, claro, dos sindicatos, das associações, pressionando os parlamentares. Faz sentido. Um projeto, depois que é apresentado, ele é do Congresso, né? E para ele andar... Precisa de interesse político, precisa de pressão. É assim que funciona. Portanto, a mensagem que fica é: olha, enquanto o caminho judicial está meio turbulento, existe essa frente legislativa aberta, mas ela exige engajamento para poder prosperar, para corrigir essa distorção e tornar o acesso ao direito mais direto. Exato. E isso levanta uma reflexão interessante que os materiais também sugerem, sabe? Por que que o sistema, tendo opções, acabou aplicando historicamente a regra menos favorável para tantos trabalhadores e trabalhadoras? Boa pergunta. Aprovar essa lei não seria só um ajuste financeiro, né? Seria também uma afirmação importante de que o histórico completo de contribuição de cada pessoa tem que ser respeitado. Fica aí a pergunta para a gente pensar. O quão dependente a justiça previdenciária é, não só das leis que a gente tem, mas também da nossa capacidade coletiva de exigir, de demandar que essas leis sejam interpretadas e aplicadas do jeito mais justo possível.